Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Bom, eu decidi contar essa história porque recentemente veio me passando pela cabeça que, tipo, cara, quando eu conto essa história pra muitas pessoas, as pessoas dizem que eu sou meio louco, que eu sou um cara aventureiro, que eu gosto muito de desafio. Então, essa história passou pela minha cabeça agora tem poucos dias e eu disse, cara, por que não eu postar essa história no YouTube? E essa é minha primeira tentativa de tentar emigrar para um país meio que insatisfeito com o Brasil por conta do cenário político que tem no Brasil. Eu decidi sair do Brasil e ir para o Chile. Isso era no ano de 2018, mais ou menos ali na data de eleição presidenciáveis, se eu não me engano. Era em 2018. Mais ou menos essa data onde estava tendo eleição para presidente. E eu estava meio insatisfeito com os dois cenários, com os dois candidatos que iam disputar a presidência. E o que que acontece? Eu insatisfeito com isso, comecei a pesquisar bastante, já na minha cabeça de ir para os Estados Unidos. Só que tipo, eu não tinha muito dinheiro para tirar o visto, não tinha dinheiro para iniciar minha vida lá. Então eu disse, eu vou procurar um país onde meu trabalho seja valorizado, onde eu consiga viver de boa, somente viver tranquilamente. E o Chile era um país que facilitava muito a vida do brasileiro que fosse para lá, por conta do acordo do Mercosul, onde se você é brasileiro, você tem direito de morar lá, você tem direito à residência. Então eu parti meio que para ir pro Chile assim do nada. O que que acontece? Nossa, barulho de carro aqui de novo. Então, o que que acontece? Comecei a pesquisar no YouTube, bastante vídeo, comecei, me familiarizar muito e digo, eu vou. Então, juntei uma grana, cerca de muito pouco, eu não recomendo ninguém, só que eu sou meio crazy, meio louco, entendeu? E decidi juntar uma grana, comprei minha passagem somente de ida pro Chile, certo? E eu fui com mais ou menos R$ 1.200 no bolso, somente, certo? Desembarquei ali em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, e disse, cara, eu vou ficar aqui em São Paulo. Eu não vou pro Chile não conheço ninguém, não conheço a cultura do pessoal. O espanhol a gente desenrola lá, é parecido com o português, isso no meu consentimento, entendeu? Só que como eu já tinha comprado a passagem, eu cheguei ali no aeroporto de Guarulhos e tal, e fiquei naquela. Cara, já comprei a passagem, eu vou. E fui. Cheguei no Chile, era mais ou menos dia 24, era 24, era 23 de dezembro, então perto do Natal. Eu consegui uma passagem muito barata por conta do feriado que é prolongado lá. Então, o que que acontece? Cheguei no Chile mais ou menos dia 23 ou foi 24, eu não me recordo. E eu cheguei, tipo, à tarde, mais ou menos umas 5 horas da tarde, e já tava começando a fechar tudo. E eu cheguei com R$ 1, é uma coisa que eu não aconselho ninguém. Eu saí do aeroporto, troquei somente R$ 50 pelo peso chileno e peguei um ônibus e fui pro centro tentar achar uma casa de câmbio. Como já estava escurecendo, estava tudo fechado, eu não consegui trocar essa grana, certo? Então, o que que eu fiz? Eu tinha reservado um hostel com o cartão de um amigo meu do Brasil, certo? Ele tinha feito essa compra para mim, eu ia pagar enquanto estivesse no Chile. E quando eu cheguei no hostel, eu nem consegui chegar no hostel. Eu tentei procurar muito, e eu não falava espanhol. Então eu sentei, assim, num local. E aí sentou, tipo, duas pessoas assim do meu lado e começaram a falar em espanhol. Aí eu tive totalmente o choque de realidade, de que, tipo, não é nada parecido com o português, não tem nada de parecido, somente alguns dialetos e só, mas as pessoas falam muito rápido e não tem como entender nada, entendeu? Praticamente nada. Então aí eu já fiquei meio perdido, que eu não sabia conversar com ninguém. Às vezes eu pedia informação, as pessoas falavam muito rápido, eu não entendia nada, eu pedia para falar um pouco devagar, eu não sabia nem como eu falava pra pessoa falar devagar em espanhol, e eu tava meio perdido. Aí eu falei, porra, tô ferrado. Então, eu parti
tentando encontrar o hostel. Eu cheguei sem internet no celular, sem Wi-Fi, sem nada, entendeu? Só procurando, tentando pedir informações para as pessoas, só que como eu não falava espanhol, se tornava um pouco mais difícil. E, cara, graças a Deus, Deus colocou uma pessoa no meu caminho lá, que era o colombiano, o John, que, porra, o cara chegou, assim, porra, na maior humildade. Eu fui perguntar pra ele onde ficava tal local, e ele falou que ficava, talvez, lá pra baixo, não sei. Só que ele disse que ia me ajudar e ia me levar lá, certo? Então, ele começou a perguntar para as pessoas lá, e as pessoas foram dizendo a localização para ele, e ele conseguiu me deixar no local certinho. Então, eu cheguei no próprio hostel lá, e para minha surpresa, quando eu cheguei lá, o cara falou que precisava do cartão da pessoa que fez a compra, que eu teria que ter o cartão físico lá para mostrar para ele, caso contrário minha reserva seria cancelada. Aí eu falei para ele, sim, mas eu consigo fazer o pagamento. Eu digo, não, tudo bem então. Só que eu só tinha real. Eu mostrei para ele, ele falou para mim que não aceitava real. E aí eu disse, pô, tô ferrado. Eu saí do hostel sozinho, tal, com esse outro cara da Colômbia lá, o John. E ele falou, não, vamos atrás de uma casa de câmbio, vamos tentar procurar. E a gente foi pro centro, a gente rodou, porra, o centro de Santiago todo. E não encontramos nenhuma casa de câmbio aberta, tudo fechado. E, porra, já no meu pensamento, caralho, eu vou dormir na rua, entendeu? Eu vou passar 24, 25, 26. Esses 3 dias na rua pra poder somente no dia 27, que vai abrir tudo, eu consegui dinheiro para tentar alugar um hostel que eu já tinha meio que marcado quando eu tava no Brasil. Eu já tinha conversado com um cara como se fosse uma OLX lá do Chile. Eu já tinha conversado com esse cara para pegar esse hostel e pagar ele, entendeu? Assim que eu tivesse chegado, tipo uns 3, 4 dias depois, certo? Só que eu não tinha dinheiro no dinheiro local, eu só tinha em real. E procurei uma casa de câmbio, também não encontrei. E esse cara da Colômbia, o John, ele falou pra mim, cara, não se preocupa não, você não vai dormir na rua não, você vai dormir lá na minha casa. Vamos lá. E, pô, o cara foi lá, o cara pagou comida lá na rua pra mim, pagou tudo. E fui pra casa dele. Eu dormi o primeiro dia lá. Já no segundo dia, eu entrei, o cara que eu tinha combinado com ele do hostel pela OLX lá, mais ou menos, eu combinei com ele e ele me mandou mensagem perguntando se eu já tinha chegado, se eu tive algum problema, tal, que não sei o que. Eu falei, não, cara, o único problema que eu tô é que eu não consegui trocar o real pelo peso daqui, porque as casas de câmbio estão tudo fechadas e eu cheguei mais ou menos um pouco tarde aqui em Santiago e eu não consegui fazer a troca desse dinheiro, por isso que eu ainda não fui pagar o hostel mensal aí pra você. Aí o cara era venezuelano, ele falou pra mim, não, cara, não tem problema não, você vem, entendeu? Você fica aqui, você só deixa o seu passaporte comigo, certo? Daí, quando for no dia 27, dia 27, quando for no dia 27, você vai lá, troca o dinheiro e me paga. Eu, na época, paguei mais ou menos 150 pesos, mais ou menos, 150 mil pesos, daria uns 400 reais na época, mais ou menos, por mês. E fui pro rosto, encontrei o cara lá, super gente boa, venezuelano. No quarto onde eu tava só tinha venezuelano e tinha um cara do Chile, que era o Sebastian, muito gente boa também. E dei meu passaporte pro cara, o cara tirou foto, ele ficou com meu passaporte. E, porra, aí começou a jornada, entendeu? Atrás de emprego, essas coisas todas. E então, o meu aperfeiçoamento no espanhol que eu tive foi, tipo, eu tava convivendo com pessoas nativas do idioma. Então, porra, a cada dia eu só ouvia tudo em espanhol, tudo bom dia em espanhol, boa noite em espanhol, eu quero comida em espanhol, tudo em espanhol. Então, porra, eu fui evoluindo muito o meu espanhol, muito, 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 bastante.
durante esses praticamente 3 meses que eu fiquei morando no Chile. Estando no Chile, enviei minha documentação lá tranquilamente para solicitar residência pelo acordo do Mercosul. Só estava aguardando a residência ser aprovada e chegar no meu endereço. A coisa mais trágica que aconteceu foi mais por conta do idioma. Tinha muitas vagas de empregos, e nesses locais que tinham vagas de emprego, eu fui para algumas entrevistas, e como eu não falava o espanhol, me senti um pouco frustrado, entendeu? Eu fui para uma entrevista lá, e o cara começou a falar em espanhol, eu não entendia praticamente nada, ele falava muito rápido, e eu falei, desculpa, eu não falo muito bem o espanhol, e eu realmente não falava praticamente nada. Apesar de estar convivendo com umas pessoas que falam espanhol, o meu espanhol era muito limitado, porque eu tinha vergonha de tentar conversar com as pessoas lá de dentro do hostel, entendeu? Eu passava muitas vezes, a maior parte do tempo, no celular ou fora da casa, entendeu? Só que o meu primeiro emprego que eu tive foi vendendo turismo para uma empresa brasileira. Eu conheci uma empresa brasileira através do grupo de Facebook. Fui lá, fiz minha solicitação. Só que, tipo, um cara um pouco tímido também. Não me dei muito bem vendendo turismo, entendeu? O cara me deu as roupas, me deu praticamente todo o equipamento. Só que, tipo, eu não conhecia muito bem dos pontos turísticos de Santiago, essas paradas todas. Então, isso me prejudicou um pouco e eu acabei largando esse emprego. Não ganhei praticamente nenhum dinheiro lá também. Passei cerca de uma semana. Eu fui tentar emprego atrás em outra área, certo? Só que, tipo, o que mais me prejudicava seria o idioma. E com um pouco eu tava aprendendo. Só que, tipo, eu precisava trabalhar e eu precisava de dinheiro, porque eu precisava comer, eu precisava pagar o aluguel e o dinheiro tava acabando. Os 1.200, 1.500, eu não me recordo quanto era mais ou menos. E tava acabando o dinheiro, e foi aí que eu decidi, cara, eu fico aqui, entendeu? E passo um perrengue danado, ou eu volto pro Brasil. E foi aí que praticamente deu tudo errado. Eu realmente decidi voltar pro Brasil. Gostei bastante do Chile. Hoje eu voltaria para morar tranquilamente, entendeu? Eu já tenho uma cabeça muito mais aberta como um imigrante. Como era a minha primeira experiência morando fora, morando sozinho, sem conhecer ninguém, foi um pouco dificultoso para mim. Por isso que eu decidi sair do Chile, entendeu? Porque eu fui sozinho, eu não conhecia ninguém, eu não falava o idioma, entendeu? Então eu fiquei meio perdido naquele meio termo, entendeu? E eu decidi voltar pro Brasil e fui para São Paulo, onde praticamente começou a mudar a minha vida. Comecei a arrumar emprego na minha área, como programador, como suporte técnico. E, porra, aí começou a mudar a minha perspectiva. Eu comecei a morar sozinho também em São Paulo, sem conhecer ninguém. E de São Paulo eu comecei a programar minha vida nos Estados Unidos, ou então vindo para Portugal. E aqui estou. Continuo em Portugal, solicitando a residência. Estou mais ou menos estável, com todas as minhas contas pagas, não devo ninguém, certo? Vivo bem pra caramba. E é isso aí. Eu nunca desisti de imigrar, eu nunca desisti de sair do Brasil e tentar uma vida nova, tentar uma qualidade de vida nova, tentar ter a minha vida tranquila, entendeu? Sem preocupações de, porra, amanhã eu posso ser assaltado, amanhã alguém pode invadir a minha casa, amanhã alguém pode me dar um tiro, entendeu? Hoje, porra, tô tranquilamente, eu vivo tranquilo, eu tô aqui em Portugal, eu vivo tranquilo, mas se um dia eu pudesse voltar pro Chile pra morar, eu voltaria tranquilamente, porque o país é foda, é muito bom, é muito da hora. Só quem viveu, eu vivi lá, pode ser por pouco tempo, mas eu vivi, eu conheci a cultura das pessoas, eu conheci o local e, cara, é sobrenatural, é uma coisa fantástica.
E é isso aí, galera. Contei um pouco dessa história, um pouco meio de se sentar e ficar assim. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo. E valeu! Olha o sininho tocando. Valeu, até mais.